Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida na fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração aquilo que do Senhor temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado. Estamos aqui num cenário diferente, estamos aqui no interior, na chácara, onde eu cresci, aonde nós crescemos, e assim também aonde tivemos as nossas primeiras experiências com o Deus verdadeiro, aonde por muitas das vezes nós saíamos caminhar e saíamos conversando com Deus, saíamos e ficávamos ali parados em algum lugar, conversando com Deus, abrindo o coração, buscando nele a força para seguirmos em frente, para vencermos nossas fraquezas, para mantermos o nosso domínio sobre a nossa velha criatura que um dia viveu em nós, mas também nós vimos Deus nos ajudando, vimos Deus nos fazendo prevalecer, e louvado seja o nome dele por isso. E eu quero nesta oportunidade trazer algo no teu coração, aproveitando aqui o cenário do interior, aonde eu tive as primeiras experiências com Deus, e algo me veio ao coração. Deus falando que nós não devemos nos esquecer jamais daquilo que Ele já fez na nossa vida, mas também conservarmos no nosso coração uma certeza: Ele não mudou, Ele permanece o mesmo no nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos meditar nessa palavra, uma palavra objetiva, mas eu tenho a mais absoluta certeza: Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar aquilo que você necessita para seguir em frente na sua fé e vencer em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui num cenário de interior, você pode ver, tem ali os nossos cachorros estão latindo, tem os pássaros aqui, como um fundo musical natural que Deus proporciona, coisa linda. Desde o momento que eu cheguei aqui, eles não pararam de cantar, né? São muitos e muitos pássaros cantando diretamente, como um fundo musical, eles estão aqui a cantar nesta manhã também. Então, vamos meditar, vamos abrir o coração para o Senhor, e Deus vai nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Lá no Salmo 106, no versículo 43 ao 45, a palavra de Deus, ela fala assim, meus irmãos: muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Então, meus irmãos, olha que coisa forte. A Bíblia fala que muitas vezes os libertou, ou seja, muitas vezes Deus libertou o seu povo, Deus ajudou o seu povo, mas mesmo assim eles se esqueciam de Deus, se esqueciam daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E é o que acontece muitas das vezes no ser humano. A pessoa busca Deus, a pessoa recebe o favor de Deus, a ajuda, o suporte, a saída, e depois que tudo está bem, ela se esquece de Deus, ela se esquece do que Deus fez. Em outras palavras, ela manifesta um comportamento ali, vamos dizer assim, ingrato. Ela manifesta um comportamento, né, que desonra o Senhor, que entristece ao Senhor. É a mesma coisa, você ajudar alguém, você estender a mão para alguém, e essa pessoa nem sequer dizer muito obrigado.
você fica um pouquinho, mesmo que você tenha feito por amor, tenha feito para Deus, mas você fica um pouquinho ali pensativo sobre isso no mínimo, não é verdade? Então, meus amigos, é a mesma coisa a Deus. Deus, ele estende a sua mão, Deus enviou o seu Filho para nos salvar, porém ele tem expectativas. Ele tem expectativas que nós venhamos nos voltar para ele, para que ele possa cuidar de nós cada vez mais, para que ele possa nos manter no caminho da salvação eterna. Por quê? Porque ele tem o melhor para nós. Ele não tem só uma ajuda em um momento da nossa vida, ele quer nos ajudar durante toda a nossa caminhada e quer nos conservar para uma eternidade com ele, livre e muito distante de todo e qualquer sofrimento eterno, no nome de Jesus. Amém? Mas nós não podemos nos esquecer do que Deus já fez na nossa vida, de onde o Senhor nos tirou. Nós devemos permanecer na fé em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Aí diz assim, versículo 44, olhou-os contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Amém? Então, Deus olhou para a necessidade da alma daquele povo e atentou essa necessidade. Deus não agiu conforme eles agiam, Deus agiu conforme ele é. Ele é Deus, ele é aquele que deu a vida e é aquele que luta continuamente para nos ajudar a termos a salvação da nossa alma. Ele deu a vida, ele deu a oportunidade de existirmos, mas ele também não quer que nós venhamos estragar a nossa vida, comprometer a nossa eternidade. Ele quer nos ajudar a andar pelo caminho que nós teremos realização, teremos paz aqui, mas também teremos uma garantia da salvação eterna. Deus, ele faz de tudo, meus amigos, para salvar a humanidade. Porém, muitas das vezes a humanidade se destrói a si mesmo, o ser humano se destrói a si mesmo, o ser humano coloca Deus de fora da sua vida, através das suas escolhas, das suas atitudes, da sua maneira de viver, o ser humano fecha a porta para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus, e por isso o ser humano acaba sofrendo, as pessoas sofrem mais e mais, porque se esquecem de Deus. Se esquecem muitas das vezes também do que Deus já fez. São ingratas, vivem de maneira ingrata e aí acaba que a pessoa sofre, que a pessoa padece. Meus amigos, vamos aprender com o Senhor e vamos aprender com o erro desse povo aqui, por exemplo, que se esquecia de Deus, mesmo Deus estando ajudando eles. E nós vemos que aquele povo ali sofreu demais, padeceu demais. Por isso, por se esquecer do Senhor, se esquecer dos feitos de Deus e se voltar para os falsos deuses, para os demônios. Então, vamos nos lembrar do Senhor sempre. Amém? Se lembrar do que Deus já fez na nossa vida, de onde Deus nos tirou, como foi o começo da nossa caminhada na fé. Então, nós temos que sempre nos lembrarmos de tudo isso. Para quê? Para que venhamos entender. O mesmo Deus que foi conosco lá atrás é conosco hoje. E Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos ajudar. Ele está nos levando à terra prometida. A conquista de mais e mais da terra prometida. Devemos permanecer firmes no propósito, porque a obra do Senhor, ela é completa e Ele não nos deixa na mão no meio da caminhada. Se tão somente nós permanecemos na fé, permanecemos firmes no propósito dEle para a nossa vida. Amém? Vamos ali em Jeremias capítulo 32, versículo 27. Jeremias 32, 27, diz assim, meus irmãos: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou seja, Deus está fazendo uma pergunta. Eis que eu sou o Senhor, Deus de todos os viventes, ou seja, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou os pássaros, aquele que criou a natureza, aquele que criou o ser humano,
aquele que criou todas as grandes obras que a gente consegue contemplar na criação da humanidade. Foi Deus que criou. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para ele, ou seja, muito difícil para ele realizar? É claro que não. Aquele que pode mais, pode menos. Aquele que pôde criar o mar, ele pode também criar os peixes. Aquele que pôde criar o céu, ele pôde também criar a terra. Aquele que pôde criar o ser humano, ele pode criar a salvação da alma para o ser humano. E foi o que ele fez lá na cruz do Calvário. Então, tudo que você possa contemplar da criação de Deus, você pode relatar que são coisas gloriosas, grandiosas, porém muito maior é aquele que as criou. Amém, meus irmãos? Então sempre pense nisso. Olhe para o céu, olhe para a natureza, olhe para o mar, olhe para a criação de Deus, olhe a grandeza de todas as coisas. O próprio corpo humano, olhe a grandeza da criação, da formação do organismo, do corpo humano. Imagina a grandeza do Criador de tudo isso. Amém? Aí alguém, coitadinhos, podem dizer que isso é obra do acaso. Podem dizer que isso é resultado de uma bactéria, é resultado de uma grande explosão. Meus amigos, vamos usar um pouquinho só da nossa cabeça. Amém? Olha a sabedoria de toda a criação. Olha a sabedoria de tudo que foi criado. Por exemplo, vamos dizer assim, a organização que há no giro ali dos astros, né, aliás, dos planetas, em torno do Sol, só a nossa Via Láctea, né, a organização que é, mas os estudos aí já comprovam há muito tempo, aliás, que não é só a nossa Via Láctea que tem essa organização. Existem muitas e muitas, né, fora desse plano. Então, quer dizer, a grandeza do universo é algo que o ser humano ainda não consegue medir, porque ele estudou, ele avançou no estudo e ele alcançou muito além da nossa Via Láctea, porém, ele não alcançou o limite. Por quê? Porque não há limite para a grandeza de Deus. E nunca o ser humano vai alcançar o limite, né, do universo, porque seria alcançar, vamos dizer assim, medir a grandeza de Deus. Mas isso pode descrever, jamais eles vão alcançar o limite do universo. Eles podem alcançar longe, longe, longe e ir avançando, porém jamais vão chegar ao limite, porque a grandeza de Deus, ela não tem limite. Amém? Há coisas que são reveladas para nós, mas outras são encobertas. Deus revela aquilo que precisamos e necessitamos para vivermos bem, para vivermos em paz e para irmos crescendo na presença dEle, sobretudo para estarmos eternamente com Ele. Então pegue essa mensagem do coração, meus amigos. Olha a grandeza da criação. Imagina a grandeza do seu Criador. Você está enfrentando uma luta, uma batalha, uma dificuldade. O que é isso diante da grandeza de Deus? Amém? Você está enfrentando um momento de dificuldade, um momento de angústia, um momento de sofrimento. O que é isso diante da grandeza de Deus? Você tem enfrentado pensamentos negativos, pensamentos de derrota, desejos de desistir de tudo, de desaparecer. Essa não é a saída. A saída é colocar tudo isso diante do Criador, diante do Deus vivo, em nome de Jesus, porque Ele vai te dar a saída. Aquele que criou toda a sua criação, Ele é muito maior do que ela e Ele tem, com certeza, a ajuda que você precisa para sair dessa situação aí. Isso aí é um grão de areia, nem chega a isso, perto da grandeza de Deus. Amém? Aqueles que enfrentam a luta contra uma enfermidade, às vezes a pessoa se assusta pelo nome. É um câncer, é um tumor. Se espalhou por todo o corpo, se espalhou no cérebro, se espalhou nos ossos, se espalhou no sangue, né? Às vezes a pessoa enfrenta uma luta contra um inimigo que tem esse nome, que tem essa, vamos dizer assim, esse poder destrutivo, mas a pessoa
desanima. Muitas pessoas não desanimam, mas alguns podem se sentir desanimados e entregues ao fracasso e à derrota. E eu pergunto, meus amigos, o que é esse problema? O que é um câncer? O que é uma enfermidade? O que é, né, uma doença? Seja ela qual for, né? Tem o nome que tiver. O que é uma doença? Perto da grandeza do Criador de todas as coisas. Será que aquele que criou o organismo humano, ele não pode refazer de novo tudo novo? Será que aquele que colocou a vida no ser humano, ele não pode recolocar novas forças? Ele pode. Aquele que ressuscitou os mortos, aquele que curou no passado, aquele que restaurou, aquele que abençoou, que salvou, que fez maravilhas no passado, é o mesmo Deus de hoje. Amém? Toda a criação permanece viva porque Ele a sustenta. Nós vemos aqui a sinfonia dos pássaros. Eles cantam alegremente a cada dia, porque eles não plantam, eles não colhem, eles não têm celeiros para armazenar frutos, porém todo dia o nosso Pai, Deus Criador, os sustenta. E assim também nós cremos. Todo dia eles estão a cantar. Por quê? Porque há alegria em seus corações, há alegria em seu interior. Amém? Você vê uma pessoa que está sempre cantarolando, é uma pessoa que está de bem com a vida. Uma pessoa que está abatida, derrotada, ela fica cabisbaixa. Uma pessoa que está entregue à derrota, ao sofrimento, ou que vive triste, geralmente ela está prostrada. Porém, uma pessoa que vive a cantar, enfim, a se alegrar, é porque dentro dela ela se sente bem, ela se sente em paz. E nós vemos a natureza, os pássaros, sempre a cantar, porque eles não plantam, não colhem, não armazenam, mas eles têm o sustento todo dia. Pai o sustenta. O próprio Jesus falou isso, que nós devemos observar as aves do céu, que não plantam, não colhem, não juntam em cereiro, mas o Pai que está no céu as alimenta. Amém? E por isso ela se alegra, obviamente. Então, meus amigos, você deve se alegrar. Não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o nome do seu inimigo, o que importa é a grandeza de Deus. E se você se apegar a esse Deus, ao Criador, no nome de Jesus, a palavra dele, você vai ter o triunfo na mais absoluta certeza. Você vai triunfar. De uma maneira ou de outra, Deus te fará prevalecer. Agora, jamais se esqueça do que Deus já fez na sua vida, do que Deus está fazendo na sua vida, e assim viva para agradecê-lo. Viva de maneira grata, agradecendo, entregando a sua vida, entregando a sua força, entregando todos os seus dias para honrá-lo com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Para terminarmos a mensagem, vamos ali em 1 Samuel, capítulo 17, vamos ver o exemplo de Davi de uma maneira objetiva. Fala assim, 17, versículo 34 ao 37. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, o livrei, o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aí diz mais: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Palavra poderosa, eu sempre carrego no meu coração isso. Davi, ele estava a relatar, diante do desafio do gigante Golias, Davi estava a relatar as vitórias que Deus já tinha dado para ele no passado. Ou seja, ele sabia que o mesmo Deus que ajudou ele lá atrás era com ele naquele momento, diante daquele desafio, e com certeza Deus não ia deixar ele na mão. Amém? Então se lembre de tudo aquilo que Deus já fez em teu favor e faça disso um fundamento ainda mais
forte para a sua fé. Nosso fundamento é a palavra de Deus, é a rocha, mas também as nossas experiências que Deus vai dando com ele, isso serve de alicerce para continuarmos crescendo na nossa fé. Então se lembre de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus já te fez vencer, e tenha certeza, meus amigos, nada pode vencer uma pessoa que se apega ao Criador de todas as coisas, ao grande e poderoso Deus, em nome de Jesus. Ele é Pai, Ele está próximo, Ele está junto daqueles que se apegam a Ele, mas Ele não deixa de estar no trono, da sua glória, de ser grande e todo-poderoso. Se apegue ao Todo-Poderoso, nunca se esqueça do que Ele já fez e tenha certeza, não há nada, absolutamente nada difícil, impossível para o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus amigos, com essa reflexão, com essa semente de fé, essa lição da fé, seja ela uma semente de fé ao teu coração que te fará ser um vencedor, ser uma pessoa que vai superar aí todos os desafios. Deus edifique, abençoe na fé cada dia mais a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a cabeça, olhe para a grandeza de Deus e vença sempre no nome de Jesus. Deus abençoe e graças a Deus.